Joyce, põe ali, pô. Vou colocar mais a câmera aqui, só o que está no slide mesmo. Então lá, definição: icterícia, coloração amarela esverdeada da pele, esclerótica, glucose, bilirrubina séria. Ela pode ter dois mecanismos principais, ou aumento da produção ou déficit na eliminação. Tá? Então, às vezes se fala de causas pré-hepáticas, pós-hepáticas e pós-hepáticas, né? Então, doenças onde você tem uma obstrução de canalículos biliares, às vezes são vistos como causas hepáticas. Doenças onde você tem aumento da produção, por exemplo, com hemólise, você tem visto como causas pré-hepáticas, ou algum tipo de lesão que possa gerar de obstrução a nível posterior ao fígado. A gente tem muitas vezes o termo pós-hepático. Tá? Então, por definição, é isso aqui que a gente tem. O exame clínico, você já deve ter visto. A esclera nem sempre é o local mais adequado para se examinar a presença da icterícia, porque às vezes existem algumas doenças de patologia, aumento da elastose solar, quando você tem na região da esclera esse aspecto amarelado, inclusive dependendo da raça também você pode ter uma esclera mais amarelada, mas aí pode ser examinado também abaixo da língua, e o mais fiel mesmo são os exames laboratoriais, onde você vai poder fazer uma titulagem, né, um parâmetro mais objetivo. Na clínica, vocês também devem ter visto lá na semiologia, você vai graduar essa icterícia em 1 a 3 cruzes ou em 1 a 4 cruzes, dependendo da escala que você quiser utilizar, geralmente até 4 cruzes. Né? Pode ser apresentada na forma conjugada, chamada bilirrubina direta, aumento da bilirrubina direta, ou na forma conjugada, que é o aumento da bilirrubina indireta. Os recém-nascidos possuem a maturidade do sistema de conjugação da bilirrubina, então a gente tem o que se chama normalmente icterícia fisiológica do recém-nascido, que muitas vezes se resolve ali com aqueles banhos de sol, né, nos horários determinados, e aí, à medida que esse mecanismo de conjugação ele vai amadurecendo, os níveis têm tendência a diminuir. Se após o nascimento esses níveis eles têm progressivamente aumentado ou mantidos em níveis altos, tem que lembrar de investigar as causas que podem acontecer, através de biliares e outras causas aí hepáticas ou doenças próprias do fígado na conjugação da bilirrubina, que vão fazer com que esses níveis só se elevem. E aí a complicação grave é quando você tem impregnação da bilirrubina nos núcleos da base, né? Núcleo da base do cérebro, levando a uma lesão irreversível chamada kernícteros, né? Kernícteros não tem impregnação, mas vocês vão ter déficit de desenvolvimento do psicomotor. Icterícia por excesso de bilirrubina conjugada, a gente tem os casos onde você tem qualquer forma de hemólise, e um caso bem clássico, importante citar aí, que vocês já devem ter visto em outras cadeiras, né, que é a chamada eritroblastose fetal. O que é, Carlos, uma eritroblastose fetal? Que é a eritroblastose fetal. Não é possível, só você não sabe. Justamente, como é que se manifesta? Diga aqui. É o RH. A incompatibilidade ela é maior ou mais representativa quando você fala em questão de RH. Existe a incompatibilidade ABO também, mas ela é menos representativa do que o RH. Tá? Então, quando a mãe é RH negativo, ela não aceita o RH positivo quando a criança, por heterogeneidade de genes, o pai transmite a ela o RH positivo e aí ela se torna positiva e a mãe negativa. Como a gente viu lá quando a gente estudou placenta, não existe comunicação entre o sangue materno e o sangue fetal durante a gestação. A gente tem aquelas velocidades e a gente não tem contato direto desse sangue. Existem os espaços intervulosos onde é feita essa troca
dos nutrientes e do oxigênio. Durante o trabalho de parto, as contrações, né, com aquele sangramento que ocorre na placenta, pode existir contato do sangue fetal positivo, RH positivo, com sangue fetal negativo, materno negativo. E aí haver a sensibilização, e essa mãe ela vai ter a tendência a produzir anticorpos anti-RH. Né? Então, no pré-natal, isso é o aspecto principal, mas a sensibilização para o RH positivo não é obrigatoriamente só do parto. Tanto que durante o pré-natal, quando a mãe é RH negativa, é feito o teste de Cummins para saber se essa mãe já foi sensibilizada por outros meios, né? Contato de qualquer forma com sangue positivo. Tá? Se nesse caso a mãe ela é negativa, e aí quando a criança nasce faz obrigatoriamente a testação sanguínea dela, identifica-se que esse fetinho é positivo, então vai ser preciso fazer uma vacina, eles chamam lá de Matergam, para poder desensibilizar, para ela não produzir esses anticorpos, para que numa segunda gestação, no caso de problastose fetal, vai ocorrer numa segunda gestação, em mães que foram sensibilizadas na primeira gestação, ela desenvolver esse quadro. E esse quadro, o que acontece? O sangue não é permeável à membrana placentária, mas o anticorpo sim. E aí a criança vai ser imprópria, né? A criança vai ter suas complicações já durante o desenvolvimento fetal e durante o nascimento, os anticorpos circulantes no feto vão gerar uma hemólise maciça. Né? Tanto que um dos tratamentos, nesse caso aí, é a chamada hexadurintransfusão. Então vai ser preciso fazer uma transfusão neonatal no feto e tirar a maior parte do sangue, onde tem um anticorpo circulante, e fazer uma transfusão do sangue sem esse fator. Né? Professor. Oi. Esse negócio aí de FH e desertame, o senhor está falando do hemólise ou do... Da heteroblastose fetal, que é um dos exemplos de hemólise neonatal. Ah, tá. Entendeu? Digamos assim, um exemplo mais claro, né? Um exemplo mais clássico, né, da hemólise. Mas você pode ter outros motivos de hemólise também. Ah, tá. Chegaram duas coisas diferentes. A icterícia por defeito na conjugação da bilirrubina. Então a gente tem algumas doenças hepáticas, né? Você faz o responsável por você unir a bilirrubina com a albumina para entrar na circulação. E aí você pode ter falta da produção e inibição da enzima UDP-gluconeotransferase. Os exemplos aí é do Stringer, Najjar. A tipo 1, você tem uma ausência total dessa enzima e é incompatível com a vida, sendo necessária a realização do transplante hepático. A tipo 2, você tem níveis menores, sendo maior do que 25 mg por decilitro, e responde à fototerapia e o uso de fenobarbital. Também tem as chamadas icterícias flutuantes, né, como no caso da síndrome de Gilbert. A icterícia por alteração da excreção da bilirrubina conjugada, quando você tem qualquer tipo de doença onde você tem a obstrução das vias biliares. Então aí você tem, a gente sabe que uma boa parte da bilirrubina, ela, quando hidrossolúvel, ela é eliminada pela urina, né, pela coloração amarelada da urina, e a grande parte dela é eliminada pelas fezes, através das secreções biliares, quando você tem a chamada esterco de bilirrubina. Então, quando você tiver uma doença obstrutiva das vias biliares, existe o refluxo da bilirrubina conjugada para o sangue, culminando com dois achados importantes aí, que é a colúria e a colúria fecal. A colúria é o aumento da coloração mais escurecida e fica amarela castanhada da urina, e a colúria fecal, quando você tem as fezes totalmente brancas. Na minha época a gente definia com as fezes em massa de vidraceiros. Aí não falou aqui não, falou na outra turma, não chegou aí, né? Hoje em dia é um exemplo que a gente não pode nem usar, porque não existe mais massa de vidraceiro, né? Se você pegar essas esquadrias aí de alumínio com vidro, ou eles têm silicone,
ou eles têm aquela borrachinha pretinha que botam lá, mas na minha época, né, há 20 anos atrás, existia uma massinha branca que chamava massa de calefação, que era uma massinha que se usava nesses rejuntos aí de vidro, chamada massa de vidraceiro. Mas as fezes ela fica totalmente branca, é o mesmo aspecto pastoso, mas totalmente branca. É uma coisa que hoje em dia é um achado que a gente vê pouco, porque ela é muito comum na hepatite A, né? Como a maioria de vocês aqui é vacinado contra a hepatite A, vamos ver provavelmente pouco, principalmente em outras doenças obstrutivas das vias biliares. A colestase, a chamada colestase, é a união da icterícia com o prurido e aumento das enzimas hepáticas canaliculares, seria a gama-GT e a fosfatase alcalina. Prurido na pele, que impregna a bilirrubina na pele, gera reação inflamatória e irritação. Na cirrose biliar primária, doença colestática crônica e progressiva causada por inflamação e destruição de dutos biliares intrahepáticos. Provável etiologia autoimune associada a alguma exposição de fator ambiental. Aspecto da cirrose biliar primária, você tem aqui um ninhozinho de duas camadas aqui, lamelar e hepatócitos. Aqui você tem fibrose, ocorrência inclusive de rolhões dentro dos canalículos biliares. O resto é doença inflamatória associada à fibrose. O aspecto cirrótico que a gente tanto falou anteriormente, observado aí no desenho esquemático, num pequeno aumento e no maior aumento. O fígado cirrótico, ele é diminuído de volume, um aspecto borrachudo, mais elástico que o normal, superfície nodular, formando esses nódulos, e quando você faz a avaliação histológica, você encontra justamente a desorganização total daquele aspecto dos glóbulos hepáticos. Lembra que a gente viu como é uma organização do tecido hepático? Você tem aqueles lobos, né, figuras pentagonais, hexagonais ou de outras formas, onde você tem os espaços dos tratos portais e a veia centrolobular com aquela organização dos hepatócitos entre os sinusóides. A inflamação crônica do fígado, ele vai fazer com que a gente tenha essa fibrose entre esse estrato porta, fazendo com que a gente tenha esse arranjo nodular. Aqui a gente tem ninhos de hepatócitos, né, desorganizados, e essa formação de traves bem robustas, unindo inicialmente trato portal e trato portal, e no segundo tempo, quando essa fibrose avança, trato porta e a centrolobular. Professor, antes de chegar de fato na cirrose, dela ocorrer e deixar no rachudo, deixar todo aquele aspecto, ocorre um inchaço anterior de regra? Não. Se no caso o fator que vai gerar a cirrose for a esteatose hepática, sim. No caso, a esteatose hepática, quando você tem, seja ela alcoólica ou não alcoólica, quando você tem retenção de triglicerídeos dentro do hepatócito, ele realmente vai ficar aumentado de volume e aquele aspecto amarelado, né, por causa da retenção de triglicerídeos. Mas em outros, por exemplo, como nas hepatites virais, não. Você obrigatoriamente não vai ter um aumento do fígado. Você vai ter reação inflamatória e essa reação inflamatória vai gerar fibrose. No caso da esteatose, sim, você também tem um aumento, tem reação inflamatória crônica, e essa reação inflamatória crônica vai finalizar todas essas doenças que geram inflamação crônica do fígado, tem como desfecho final a formação de cirrose. Né? Então, assim, no caso da esteatose, sim. Primeiro ele aumenta de volume e depois, com a inflamação crônica, vai se tornando cirrótico, né? Fibroso. A colangite esclerose primária
uma doença colestática crônica de origem desconhecida, ocorre inflamação e fibrose progressiva, geralmente dos ductos biliares extrahepáticos, que avançam para a área biliar intrahepática. E para você ter ou definir como colangite esclerosante primária, você tem que excluir os cálculos e as causas iatrogênicas, onde no procedimento de, por exemplo, a colestectomia, você iatrogenicamente vai obstruir ou ligar o ducto colético. Um aspecto aqui, praticamente, você não tem mais nenhuma parênquima hepática, só com fibrose e inflamação crônica. E aqui uma lâmina, onde a gente observa, né, a paredes pesadas, constituídas só por tecido conjuntivo fibroso, colédoco obstruído, nesse caso aí por uma colangite esclerosante já avançada. Começar a aula 2, a gente já está um pouquinho atrasado em relação às outras turmas, mas também é só muita coisa conceitual e só o mais importante mesmo para a gente. Doenças metabólicas hepáticas, a gente vai ter aí enumerar 4 doenças metabólicas principais. Esteatohepatite não alcoólica, hemocromatose, doença de Wilson e deficiência de alfa-1-antitrypsina. Vamos ver uma de cada vez. A esteatohepatite alcoólica ela já é bem conhecida, né? Com inflamação crônica do fígado, retenção de glicerina, associado ao alcoolismo crônico, pulsando sempre com inflamação crônica e, via de regra, todas essas doenças que geram inflamação crônica, elas vão evoluir com fibrose e com cirrose hepática. Eu acho que eu já falei para vocês aqui sobre a classificação de METAVI. Falei? Falei não? Na classificação do estadiamento, do comprometimento hepático pelas doenças que geram inflamação crônica, a gente tem uma classificação chamada METAVI, e além dela a gente tem uma classificação da Sociedade Brasileira de Hepatologia. A METAVI é uma classificação que, como o próprio nome já diz, inicialmente ela foi idealizada e utilizada para classificar o grau de comprometimento dos fígados com inflamação, com infecções virais crônicas, vírus B, C, D, E. Só que pela reprodutibilidade dela foi estendida para as causas de cirrose de forma geral. Então, no final da classificação, a gente tem o A e o F. O A se refere à atividade inflamatória, e o F de fibrose, que vai na classificação de 0 até 4. Tá? Quando você tem fibrose, obrigatoriamente, geralmente você tem algum grau de inflamação, mas nem sempre a inflamação ela já desenvolve um quadro de fibrose. Então a classificação, por exemplo, F4 seria o que a gente classifica como cirrose hepática. Durante muito tempo, a fibrose do fígado, assim como todos os quadros cicatriciais, de forma geral, a gente sabe que o processo cicatricial, por exemplo, você faz uma lesão de pele, desenvolve uma cicatriz, ela não é reversível, é um processo instalado e, como a gente chama lá na medicina legal, ele é permanente. No fígado, há uns 10 anos atrás, a gente sempre se pensava também dessa forma. Uma vez instalada a cirrose, a fibrose, num determinado grau, ela seria sempre progressiva. De uns anos para cá, eu acho que mais ou menos uns 6 anos para cá, já se aceitava a fibrose como ela pode estacionar naquele estágio, 1, 2, 3 ou 4, e até mesmo regredir de certa forma. A novidade que a nona edição do Robbins traz para a gente é justamente falando que esses traves fibrosas, mesmo num grau mais avançado, elas com o tempo, tirando obviamente o fator
causador da inflamação crônica, que vai ativar os fibroblastos e gerar fibrose, ele tem uma tendência a essas traves fibrosas se tornarem cada vez mais delgadas e a partir daí, inclusive, ter um grau de regressão superior àquele que a gente achava que anteriormente podia ter. Tá bom? Então essa plasticidade do fígado em relação à regeneração, hoje se sabe que até mesmo nos graus de fibrose pode ter uma certa regressão, mesmo que você tenha um grau um pouco mais avançado do que o, digamos assim, o habitual. No HE, na hematoxina neosina, facilmente você consegue observar uma fibrose de um grau mais avançado. Fibrose de grau 4, até aqui naquela lâmina que a gente mostrou anteriormente, você identifica muito facilmente a trave fibrosa, até mesmo no menor aumento. Até mesmo macroscopicamente, quando você corta o fígado cirrótico, você vê que ele tem a formação ali dos nódulos. Quando a fibrose ela é um grau menor, 1 ou 2, existem colorações especiais que a gente precisa procurar essas traves fibrosas. Nem sempre elas estão bem destacadas, ligando um espaço porta a um espaço porta, trato porta a trato portal. Então a gente tem a triclome de Masson, que é uma coloração específica para você procurar essas traves fibrosas. Então vamos lá, na esteatopeptide não alcoólica, doença idiopática, ou seja, não tem uma causa definida, é semelhante à esteatose alcoólica, sendo que diferente da esteatose alcoólica, que é epidemiologicamente muito mais comum nos homens, esse atinge homens e mulheres de forma igual. Está associado, apesar de não ser, digamos assim, não ser uma causa específica, está associado com a obesidade, os quadros de hiperlipidemia, hiperinsulinemia e a resistência à insulina, além do diabetes tipo 2. E o diagnóstico é discussão. Então você elimina as outras causas principais de esteatohepatite, você atribui como esteatohepatite não alcoólica, principalmente quando você exclui o alcoolismo. Os achados histopatológicos, dentro do hepatócito você vai ter a formação de grandes vesículas de triglicerídeos. A gente sabe que no processamento, como a gente mostrou lá anteriormente, durante o processamento o xiló consome o triglicerídeo e a parafina substitui esse espaço vazio e aí no preparo surgem como grandes vesículas, grandes áreas descoradas dentro do citoplasma. Nesse espectro progressivo, como toda a maior parte dessas doenças que pulsam para o final de cirrose, no caso você tem esteatose, com inflamação multifocal, formação dos corpúsculos e além de Mallory, lembrando, são aqueles concreções, aqueles concentrados de citoplasma que se tornam mais alaranjados, mais eosinofílicos no hepatócito, morte de hepatócito pulsando com fibrose sinusoidal e evoluindo para o quadro de cirrose. Então, a maior parte, seja viral, seja pela própria inflamação crônica do paciente que é clinista crônico, ou até naquele caso atípico que eu apresentei para vocês, do paciente que era com uma diabetes descompensada com quadros superiores a 400, 500, 600 de glicemia, a própria glicose agindo como um fator de inflamação crônica, gerando inflamação crônica gerando quadro de fibrose hepática. Os pacientes geralmente são assintomáticos, como a gente falou já anteriormente, a maior parte dessas doenças hepáticas, quando elas vão estar, as que dão sintomatologia aguda são aquelas que dão obstrução canalicular, pulsando na maior parte das vezes com edema e com obstrução desses tubos biliares, com aparecimento de icterícia precoce. Na maior parte das doenças inflamatórias que vão insidiosamente gerando fibrose no fígado, o quadro muitas vezes só é sintomático a partir dos 80% de comprometimento da função global.
Mas, nos casos onde você vai fazer um acompanhamento ou um achado incidental, chamado exame de rotina anual, onde você pede ali os exames de bilirrubina, fosfatase-alcalina, exame GT, principalmente TGO e TGP, que são os mais comuns, você pode ter uma elevação dessas enzimas hepáticas. Nesses pacientes, 10 a 30% vão evoluir para cirrose. É a principal causa de cirrose ser uma causa bem definida, então, assim, ser uma causa base, não seja bem definida. E a associação com carcinoma hepatocelular, diferente da hemocromatose, não está ainda bem definida. O tratamento, medidas gerais, como dieta e exercício físico. Naqueles casos refratários, você pode precisar de algum tipo de medicação, daquelas estatinas ou dos fibrados, para poder tentar diminuir o triglicerídeo. Tá? Qual aí, Maria? Perguntou qual é o filho do normal, qual é o filho do... Vamos falar fudido, vamos falar ferrado. Qual que é o número desse slide do senhor, professor? Qual é o número? É. O que tem? Então, por que você quer saber o número? 7 de 57, 9. Porque o senhor pediu para avisar na última aula que o senhor parou no slide 30 de 43. Mas foi da aula anterior, a gente terminou agora. Ah, É da aula 1, essa é a aula 2. Tá bom? Então aí está bem clara a diferença entre o fígado gorduroso, o fígado da esteatose, e o fígado normal. O fígado normal ele tem um tamanho. esse amarelo, ele está amarelo por dentro também ou só a capa dele? Todo. Aqui é um corte, né? Aqui não é a capa, aqui não é a cápsula, não. Ele é um corte transversal aqui no fígado. Tá? Quando fala gordura do fígado, não é que está em volta, está dentro? Não, ele está dentro da célula. Está disseminado de forma geral. Não é feito a gente tem a gordura visceral que fica ali no epíplon, fica ali na raiz do mesentério, não. É intracelular. Tá? Então isso aqui é o aspecto do fígado gorduroso. Enquanto você tem o fígado normal aqui, com essa superfície acastanhada, com essa borda romba, né, descobangulada, aqui na extremidade dele, aqui a extremidade palpável, né, que geralmente pode ser palpável aí poucos centímetros abaixo do reboto costal. Aqui no fígado esteatótico você tem um aumento do volume. O volume normal em média 1.500 gramas, aqui você vai ter o fígado que vai ter 2.000, 2.500 gramas. Né? Inclusive é o princípio lá que a gente falou lá do patê de foie gras, né? Você pega o ganso, empurra comida nele, o bichinho fica com o fígado gorduroso, e aí mata, faz um extrato ali daquele, tritura aquele fígado e faz um patê de foie gras. Né? Que é uma iguaria austríaca caríssima. E aí nesse slide aqui, a gente, para abreviar, a gente tem as vesículas, né, triglicerídeos. Na verdade, elas se mostram aqui descoradas, como eu falei para vocês, o xilópio dilui o triglicerídeo, solta o triglicerídeo, e eles ficam representados nesse espaço vazio. Algumas células aqui mostram os corpúsculos de Mallory, né, que são essas concentrações citoplasmáticas, um aspecto mais eosinofílico, né? E aqui, inclusive, você detecta alguns hepatócitos mostrando balanização, tumefação, inclusive necrose hepatocitária. Aqui a gente tem filtrado inflamatório, foi? Esse vazio é a gordura? Isso aqui é o triglicerídeo dentro da citoplasma, do citoplasma do hepatócito. Tá? Tem outras imagens até melhor. Aquela ali a gente classificaria por essa imagem aí. Digamos assim, a gente tem um índice pequeno de hepatose comprometidos, a gente diria que seria uma esteatose leve, o grau 1. Uma imagem como essa aqui, onde praticamente todos os hepatócitos estão comprometidos, estão com a macrovesícula de triglicerídeo, a gente diria que é uma esteatose grau 3, uma esteatose acentuada. Tá? Aqui mais uma ilustração, onde você vai ter a imagem, o desenho esquemático do fígado normal, e a imagem histológica do fígado normal, né, com os hepatócitos bem definidos. Aqui você inclusive encontra entre as traves de hepatócito os sinusoides. Aqui numa classificação intermediária entre aquele primeiro que a gente viu e o último, seria uma graduação meio que de moderado a acentuado. Você nota que praticamente mais a metade dos hepatócitos ou mais está comprometido com essas vacuolas de triglicerídeos. E aqui o aspecto macroscópico daquele fígado aumentado em volume e com a superfície amarelada. Tá? Essas
cirurgia a esteatohepatite não alcoólica. A hemocromatose, uma segunda doença metabólica hepática, interesse da gente, é quando você tem um acúmulo anormal de ferro no corpo, geralmente por aumento da absorção de ferro pelo organismo. Pode ser considerada primária ou secundária. O normal no nosso organismo é ter de 2 a 6 gramas de ferro, sendo que 0,5 fica concentrado no fígado. A hemocromatose geralmente manifesta em torno de 50 gramas de ferro no organismo. Tá? Em condições normais existe um equilíbrio na absorção e na eliminação de ferro. Na hemocromatose hereditária, você perde a regulação da absorção, você absorve mais ferro do que o habitual. E esse acúmulo de ferro vai ficando entre meio e 1 grama por ano. Por isso que as manifestações dessas doenças geralmente apresentam após 20 gramas de ferro no organismo, a maior parte deles no fígado, mas também afetando outros órgãos como coração, pâncreas e articulações. E aí, dependendo do grau de absorção, se for meio para 20 gramas, vai estar em torno dos 40 anos, se for 1 grama ao ano, vai estar em torno dos 20 anos. Importante considerar que a mulher ela tem manifestações mais tardias, por causa de um princípio básico que a mulher tem e o homem não tem, que se chama menstruação, ciclo menstrual. Então ela tem uma perda fisiológica, né, mensal de ferro em relação ao homem. A hemocromatose só se adquire de forma hereditária ou tem algum fator? Principalmente de forma hereditária, mas ela também tem causas onde você pode ter causas secundárias de hemocromatose. Infecções perineal pesado, doenças hepáticas adquiridas, onde você pode ter também um aumento na absorção. Doenças ou dietas ricas em ferro, entendeu? Onde você pode ter quadro de intoxicação mesmo pelo ferro. Algumas iatrogênicas, onde você faz uso daqueles suplementos, né, ricos em ferro para anemia crônica. Então você pode também ter um aumento secundário. Então, epidemiologicamente, os homens são mais atingidos do que as mulheres, 5 a 7 para uma mulher. E como a gente falou, os sintomas são mais precoces no homem porque não tem a perda mensal de ferro como na mulher. Com patogenia, peroxidação lipídica por meio de reação de radicais livres catalisados pelo ferro, estimula a formação de colágeno, quando estimula a formação de colágeno fibrosa, estimula a cirrose hepática, e além dessa formação da cirrose hepática, esses radicais livres também agem diretamente sobre o DNA do hepatócito, fazendo com que esses pacientes tenham um risco 200 vezes maior do que o habitual, que a população em geral, ou seja, dos não afetados por hemocromatose, desenvolver câncer, carcinoma hepatocelular. Então, na hemocromatose, você pode ter a evolução para cirrose micronodular, você vai ter, dependendo de determinada evolução da doença, né, se não tratada, ou lesão das ilhotas de Langerhans, 75 a 80% também vai desenvolver o diabetes mellitus, e alguns pacientes também vão ter alteração na pigmentação da pele por acúmulo de ferro. 70 a 80% desses pacientes na doença manifesta da hemocromatose. E professor? Oi. Quando o senhor fala ferro, é ferritina ou é ferro? Ferro mesmo. Então a ferritina tem nada a ver. A ferritina provavelmente vai estar alterada também no exame laboratorial, mas é acúmulo de ferro mesmo. Principalmente fígado, pâncreas, pode estar no coração e nas articulações. Como a gente vê aí, com essas sintomatologias, mas de forma geral no organismo, né? Um dos principais ciclos de acúmulo é o fígado. Então, comprometimento hepático, a princípio é hepatomegalia do abdominal, evolução para cirrose e o risco aumentado 200 vezes de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Comprometimento pancreático, impulsa com a diabetes mellitus
pela destruição das ilhotas de Langerhans. O comprometimento cardíaco do acúmulo de ferro pode dar arritmias, e o comprometimento articular, cursar com artrite atípica. Tratamento, sangrias periódicas e aquela ação com essa substância aí, desferrioxamina. O que é uma quelação? A professora de vocês, Marciana, já falou. É quando você usa uma substância que ela se liga a algum tipo de metal pesado, geralmente, que gera intoxicação no organismo, na maior parte das vezes, retirando essas doenças hereditárias por doenças ocupacionais, e o uso dessas substâncias é justamente para você conseguir fazer uma diminuição, uma eliminação mais eficaz daquilo que está se acumulando, seja qual for o metal pesado. Sai por onde? Oi? Sai por onde? Provavelmente o fígado ou o sistema urinário. Aí o fígado da hemocromatose, pesado, né, com a formação de fibrose, né? Aqui você vê essas travezinhas, essas áreas um pouco mais claras, então é um fígado pesado, congesto, com inflamação crônica e com risco aumentado para carcinoma hepatocelular. O aspecto histológico desse fígado, quando você vê essa formação da fibrose, correspondendo aqui a essas áreas não coradas, e o aspecto nodular que toda cirrose hepática tem. Existe uma coloração específica, já falei no início da introdução ali daquela aula de fígado, que é para o ferro. Então tudo que está aqui, viu, ele fugiu? Tudo que está aqui em azul, dentro desses hepatócitos aqui, isso é um corte de fígado, você pode ver que tem o arcabouço aqui de alguns hepatócitos, mas todo esse acúmulo azul aqui, isso aí já é ferro que está corado aqui dentro dessas células. E qual é o corante que a gente falou? Isso daí é um hepatócito? Isso aí é um corte histológico de um fígado. Então aqui a gente tem vários hepatócitos, tem vasos, tá? Aqui nessa região à esquerda, onde tem menos ferro, né? Porque tudo aqui, ó, tudo escurinho aqui, esse azul escuro é ferro. Aqui você tem um esboço, né? Dessas células, dos hepatócitos. Tá? Aqui praticamente você tem um acúmulo de ferro com lesão dessas células. Você pode ter aspecto tanto reacional, tanto da tumefação celular, que a gente falou, né, que é a balanização dessas células, inclusive em determinado momento cursando com necrose. PELS, ou azul da Prússia, é a coloração especial que a gente usa para corar o ferro dos cortes de fígado. Tá? Azul de quem? Azul da Prússia. Quem tem ascendência alemã aí. É mesmo? Professor, é aquele mesmo de Zilnilson? Não, Zilnilson é para que a gente usa, é o Zilnilson ou tem outro nome do Zilnilson. Zilnilson a gente usa para bacilo alcoócito resistente. Ele é parecido porque ele usa o azul de metileno, o azul toluidina e a fucsina. A fucsina cora as bactérias, né? Mas o aspecto é parecido, mas é totalmente diferente, é outra coloração, entendeu? Porque o Zilnilson fica também todo azul, né? E só as bactériazinhas que coram com a fucsina, com aquela coloração avermelhada, né? Magenta. Mas a coloração é diferente. Se você pegar um Zilnilson e colocar aqui, não vai corar do jeito que você coraria, não. Nessa imagem aí, se são hepatócitos, por que ele não está aparecendo naquele formato de 6 lados? É só se 10, não? Não. A coloração especial, diferente do hematoxineosina, que vai corar o núcleo com hematoxilina, e o citoplasma, a membrana citoplasmática de eosina, de laranja, ele serve para uma finalidade específica.
Tanto que quando você faz uma coloração especial, você não faz só a coloração especial, você cora tanto o HE como a coloração específica que você quer corar determinada estrutura. Na maior parte dessas lesões aí, principalmente quando você tem um grau de comprometimento desse, ele não vai ter mais aquele arranjo lobular, porque ele já está no quadro de cirrose. Né? Então assim, Marina, se você olhar isso aqui é um HE. Tá? O que é HE? Hematófise neosina. Ou então outro tipo de coloração adaptada, mas não é uma coloração específica para o ferro. Mas aí você nota que você tem os hepatócitos, apesar de estar no pequeno aumento, você vê esses ninhos, esses nódulos, que são formados por hepatócitos, e aqui é área de fibrose, entre eles. Então aqui é um fígado cirrótico, tá? De uma hemocromatose. Mas o ferro, nesse caso aqui, ele é invisível a essa coloração. Para eu corar especificamente o ferro, e aí nesse caso aqui, eu não quero estudar a forma do hepatócito ou a estrutura geral histológica do aspecto aqui, porque eu já vi no HE como era. Eu quero dosar, digamos assim, eu quero titular o comprometimento desse fígado com o ferro, entendeu? Então, para mim, o importante aqui não é o hepatócito. Para mim, o importante aqui é o azul, é o que tem ferro, entendeu? Se eu pegar um fígado normal e eu fizer essa coloração, ele vai corar pouquíssimo em azul. Ele vai ter mais ou menos esse aspecto aqui desse azul bem clarinho. Vai ter esse azul escuro que está impregnando, que está reagindo com o ferro, para poder me mostrar a quantidade de ferro que tem nesse fígado. E as colorações especiais servem para isso, né? Para você identificar estruturas que seriam invisíveis ao HE. Na hematoxineosina não ia aparecer as concentrações de ferro, você podia ver até as repercussões desse ferro, você podia ver edema no hepatócito, você podia ver necrose no hepatócito, você podia ver reação inflamatória, você podia dar o diagnóstico de cirrose, mas você não ia poder atribuir a causa. Entendeu? A finalidade dele é justamente essa. Mas aí nessa condição, do mesmo jeito, ele não fica daquele formatinho de 6 lados. Nesse quadro aí evoluído, não, porque ele já está com cirrose. Mas você no quadro anterior a esse, quando você não tivesse um comprometimento tão importante, você poderia ter o aumento do ferro, mas você ainda poderia ter aquele aspecto ao HE do lóbulo hepático, né? O aspecto que você fala em 6 lados é o lóbulo hepático. Tá bom? Doença de Wilson é outra doença onde você tem erro no metabolismo do fígado, só que dessa forma, nesse caso aí, a gente, ao invés, como a gente teve lá, o aumento da absorção do ferro, aqui a gente tem déficit na eliminação do cobre. Tá? Então essa doença ela é manifesta ou se desenvolve pelo acúmulo de cobre no fígado. Então é uma doença genética marcada pelo acúmulo patológico de cobre no organismo, afetando principalmente o fígado, o cérebro e os olhos. A patologia é principalmente pela deficiência na excreção de cobre pela bile. Tá? Então as alterações hepáticas, deposição gordurosa, núcleos valvulados e a necrose focal. Inflamação de moderada a grave com necrose hepatócito, esteatose macrovesicular, corpos de Mallory e necrose hepática maciça. No cérebro você vai ter atrofia ou captação dos núcleos basais, núcleos cutâneos, e no olho vai ter um achado bem específico, após determinada idade, com acúmulo de determinada quantidade de ferro, a presença dos anéis de Kaiser e Fleischer. Achados laboratoriais, diminuição da célula plasmina sérica e aumento do conteúdo hepático do cobre. E a excreção urinária aumentada do cobre. Ou seja, se ele não está secretando na bile, ele vai ter aumento na circulação sérica e vai ter um aumento na excreção urinária, porém que não consegue fazer a eliminação total. Como é que a gente vai determinar o aumento do conteúdo hepático de cobre? Que exame a gente vai fazer? Vai
olhar na sequência. Vai cortar um pedaço. Pronto. Professora, eu não entendi. Cobre. Cobre. É um erro genético também. É um erro genético, uma alteração genética. Não, aqui ela não consegue. Tem um erro na eliminação das células hepáticas, não consegue fazer a eliminação do cobre e ele retém. Ele não consegue lançar o cobre para a vida. Né? É um teste na excreção do cobre. A absorção vai ser normal, tem que ter um equilíbrio entre absorção e eliminação. A absorção vai continuar sendo normal, não vai ser mais exagerada como a do ferro, só que aí ele não secreta e ele retém. Mas ainda foi no caminho certo. Para fazer a dosagem de conteúdo, que é um exame pouco usual, você tem que fazer a extração do fragmento hepático, você tem que fazer a maceração, né? Você vê quantos miligramas de fígado tem lá, e aí você faz a retirada, né? Vai fazer a dosagem direto do cobre por miligrama. Quantos miligramas de cobre tem por milímetro cúbico de tecido hepático. O tratamento é aquela ação do cobre com essa substância aí chamada de penicilamina. Aquela ação, como a gente já falou, é onde você usa uma substância que vai se ligar ao cobre e facilitar a eliminação. Na prova, se colocar só aquela ação do material, tá bom? Está errado. Isso aí provavelmente vai ser uma questão de martelo. A parte de fígado e pâncreas aí é improvável que a gente coloque. Anel de Kaiser. Anel de Kaiser Fleischmann. Não sei qual foi a turma aí, não sei se foi da outra turma aqui da FUNC, ou foi da Metropolitana, que a menina disse: ah, meu Deus, que lindo, olha como fica bonito. O olho do paciente fica azul. Eu disse: não, o olho do paciente já era azul. O anel de Kaiser Fleischmann é justamente essa área, né, ou retenção de cobre que fica aqui na periferia do olho, né? Eu já estava desejando isso. E aí a gente tem uma coloração, viu, Marina, específica. Essa aqui você consegue ver muito melhor o arcabouço dos hepatócitos, né? Você observa aqui que tem um número mais concentrado de hepatócitos, aqui você vê umas áreas de fibrose entre hepatócitos, você vê a questão da tumefação hepatocitária, né, até algumas necroses de hepatócito. Isso é uma coloração específica para o cobre, tá? É a rodanina, uma coloração específica para o cobre. Então tudo que está mais aqui, marronzinho aqui, mais escuro aí, é cobre dos hepatócitos. Aquele acúmulo ali do lado esquerdo, o que é essa bagunça? Aqui? Grandão. Não. Bem na metade da foto inteira. Isso aqui é uma área de hepatócitos que captaram mais, que tem mais cobre do que os outros, tá? Mas via de regra, a coloração é para ser assim, ó. Se você pegar um fígado normal e botar a rodanina, ela é para ficar toda acinzentada, não é para ficar com essa coloração mais alaranjada aí, né? Mais avermelhada. Tudo aqui é Quer cobre. dizer que está pior, né? Sim, nessa área está um pouquinho mais reagente, digamos assim, né? Deficiência de alfa-onitripsina, do tipo genético, caracterizado por transações séricas baixas de alfa-onitripsina, que é um importante inibidor da protease. Vão surgir no fígado como inclusões citoplasmáticas globulares, PAS positivas, diastase resistentes. Predispõe a hepatite e a cirrose hepática por uma resposta autofágica dos hepatócitos. Agora, os principais dessa manifestação da deficiência de alfa-onitripsina são lesões pulmonares. Glóbulos citoplasmáticos, visão citoplasmática, parece um pouquinho, né, se você olhar à primeira vista aí, com os corpos de Mallory, mas você observa que são essas áreas aqui, onde você tem a formação desses glóbulos aqui dentro dos hepatócitos. Aqui você vê. Oi? Cadê o corpo? Aqui, ó. Glóbulos. Esses aqui não são mais os corpos de Mallory, não. Parecem com eles. Esses glóbulos eosinofílicos. Tá? Neoplasia.
deixar feito. Neoplasias benignas mais comuns, o hemangioma e o adenoma de células hepáticas. Que é marinho, não é hemangioma. Professor, eu sei que eu não consigo falar. Tem a ver com Eduardo Javoski, que é o hemangioma. Pelo amor de Deus, responda. Alguém responda. veias. Seja quem for, por favor, me salve. Vascular. Opa, está chegando. Hemangio se refere a vasos sanguíneos. Ioma é a terminologia de patologias, neoplasias benignas. Então, hemangioma é uma neoplasia benigna dos vasos sanguíneos. Tá? Ele pode ser capilar e ele pode ser cavernoso, de acordo com a organização desses vasos. Os hemangiomas capilares são aqueles que são formados pela enovelada ou proliferação de vasos pequenos. Os hemangiomas cavernosos são aqueles que são formados por a proliferação de vasos grandes e dilatados. Tá? Então, hemangioma cavernoso, tumores representados por enovelada de vasos sanguíneos, se apresenta macroscopicamente como nódulos macios, azul avermelhados com menos de 2 centímetros. Importância, clinicamente, não pode ser biopsiado pelo risco de hemorragia. Então, quando você tiver a imagem radiológica que seja sugestiva de um hemangioma hepático, que é uma das lesões benignas mais comum do fígado, não é viável fazer biópsia. Precisa retirar? Depende do tamanho, depende da localização. Se for um hemangioma, que ele seja periférico, subcapsular, que você já vai fazer um procedimento, ou que ele cresceu no acompanhamento radiológico de um ano para outro, quando você possa pensar no hemangiosarcoma, aí é viável você tirar para fazer o diagnóstico histopatológico. Tá? E se vê pela tomografia, ou pela... Tomografia, ultrassom, ressonância, no caso, então, só qualquer exame de imagem, né? Que vê a cor. Não é naquele... No ultrassom Doppler. Aqui é uma ressonância, né? Professor, como é que faz a biópsia no fígado? Tem que ser por laparoscopia? Aí depende do freguês e da técnica, né? Preferencialmente, dependendo do tamanho da lesão, dependendo da localização, você vai fazer por vídeo. Agora, se você tiver um segmento mais interior, se você tiver um segmento de difícil acesso cirúrgico, com necessidade de fazer a retirada, a ressecção, né? Nesse caso você não vai biopsiar, você não vai fazer uma biopsia diagnóstica, não vai fazer uma aspiração nem por agulha grossa, nem por biópsia. Você vai fazer uma unha lá e tirar essa lesão como um todo para fazer o estudo histopatológico, né? Com margem de segurança. Dependendo do segmento, aí você vai fazer por cirurgia aberta, né? Isso serve para todos os órgãos, né? Maciços. Hoje em dia se faz praticamente tudo por videolaparoscopia, né? Eu já vi até esplenectomia por videolaparoscopia. Os caras botam lá um negócio e fica macerando, destrói um bocado do tumor, da lesão e tira tudo por videolaparoscopia, né? Professor, nessas biópsias aí, quando vai fazer, tem alguma regra quando é que vai pegar pela seringa e quando é que vai tirar um pedaço? Nesse caso aí do hemangioma, pelo hemorragia não se faz, né? Agora, por exemplo, punção de tireoide, geralmente se faz por agulha fina. Por quê? Porque a especificidade é muito boa, né? Se você pegar uma célula, um grupamento de células, onde você tem a formação de micropapilas e você tiver as chamadas pseudo-inclusões ou os grooves, as ranhuras intranucleares, você já sabe que é o carcinoma papilífero. Tem uma afinidade muito grande, né? Aí vamos supor um cisto de mama. A punção geralmente é feita por agulha fina. Por quê? Porque ela é tanto diagnóstica como terapêutica. Você vai tirar o conteúdo de dentro do cisto mamário, né? Você vai tanto tratar, porque você diminui aquele cisto, né? Você praticamente tira todo o conteúdo do cisto, e aí você também pega aquele líquido para você ver se tem células malignas. Agora, por exemplo, se é uma lesão sólida mamária ou uma lesão sólida hepática, você vai fazer uma corebiópsia. Você vai fazer uma punção por agulha grossa, onde você não é um exame citológico, é um exame histológico. Você vai ter um grupamento lá de tecido, você vai ter uma biópsia histológica. Mesma coisa da biópsia prostática.
Biópsia prostática você não faz biópsia de histologia, você não faz aspiração. E nem você vai sair tirando todas as próstatas, né? Sem confirmar que aquilo ali tem um carcinoma de próstata, entendeu? Então vai muito do órgão específico. Então tem órgão que você tem indicação de fazer por agulha fina, por agulha grossa ou ressecção cirúrgica. Fígado, então, na maioria das vezes é a agulha capibrosa. Não. No caso de hemangioma, é acompanhamento radiológico se você tiver suspeita de lesão maligna ou se você tiver possibilidade de fácil acesso à lesão, você pode fazer ressecção em punho. Você vai tirar a lesão toda, você não vai biopsiar. Como a gente falou aqui, pelo risco de hemorragia. Mas se for um adenoma de células hepáticas, que é uma lesão benigna, suspender, mais adiante a gente vai ver, suspende o contraceptivo e espera que ele diminua, ou desapareça, ou que pelo menos fique controlado. Mas se você acha que é um hepatocarcinoma, dependendo do tamanho dessa lesão, aí você vai fazer uma biópsia por agulha grossa para você poder fazer o diagnóstico. Né? E aí, consequentemente, realizar a terapia. Vai depender muito, né? Isso aí não tem uma regra para cada órgão, né? Vamos lá, imagem macroscópica, o corte aqui de fígado, quando você olha aqui na periferia, né, subcapsular, essa área de avermelhada, referente justamente a um hemangioma. Esse fígado aqui, só por curiosidade, não está muito saudável, né? É um fígado provavelmente esteatose, né, pela coloração dele aqui amarelada. E aí, histologicamente, o que é que você observa? Aqui você tem hepatose. Aqui é a parte do fígado normal. E daqui para cá, você tem o chamado enovelado de vaso, né? Você pode ver que você tem um emaranhado de vasos aqui, às vezes não tão dilatados, às vezes bem dilatados como esse daqui. Esse aqui é uma neoplasia benigna de vaso, é o hemangioma cavernoso hepático. O adenoma de células hepáticas, neoplasia benigna, que ocorre principalmente em mulheres jovens associada ao uso de contraceptivos orais e tem tendência a regredir após a suspensão do uso. Como o nome mesmo diz, adenoma são células benignas, hepatócitos benignos, tá? Sem adipíase. Aparecem como nódulos pálidos amarelo-bronze, bem demarcados, podem inclusive atingir grandes tamanhos, chegando até 30 centímetros. Localização geralmente subcapsular, isso no caso, a maior parte das vezes, se necessário a intervenção cirúrgica, facilita, muito diferente do que você ter uma lesão central, uma lesão mais para dentro do parênquima hepático. Microscopicamente, o mesmo aspecto que você tem do hepatócito benigno, só que você não vai ter aquele arranjo lobular com aqueles traços portais e vias centrolobulares. Vai ter vasos, vai ter canalitos, muitas vezes, mas vai ter aquela distribuição meio que aleatória desses hepatócitos, tá? Facilmente identificável, né? Esse aqui esse aqui Não é aquela bola? Tá sacaneado. Aqui é o líquido da vesícula biliar. Então aqui tem um adenoma. Você vê que você conhece rapidamente, ou imagina rapidamente que é uma lesão benigna, porque você observa, inclusive, que nessa região aqui onde ele prolifera ali para subcapsular, ele afasta o parênquima hepático aqui adjacente, tá? Ele tem uma cápsulazinha. Oi? Por que ele afastou? Porque ele é benigno, ele cresce devagar. Ele não cresce infiltrando, ele cresce afastando, né? Aqui você vê ele bem delimitado. Nesse caso, ele é um pouco menos esofítico do que aquele. Aqui ele quase praticamente, apesar de subcapsular também meio intrahepático, mas bem delimitado. Então as lesões benignas muitas vezes formam uma pseudocápsula, né, acinzentada fina, porque eles vão afastando o parênquima adjacente. O carcinoma hepatocelular, principal neoplasia maligna primária do fígado. Carcinoma hepatocelular. Agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai errar. Qual é a principal neoplasia maligna hepática? Carcinoma hepático. Quem discorda ou concorda com a Marina? Então diga uma opinião diferente dela. Você acha que ela está certa ou está errada? Do fígado? Qual neoplasia maligna hepática? Não é uma adenoma. Está escrito aí no Mas é relativo. que
Qual é a neoplasia maligna mais comum do fígado? O que é que eu tirei da minha pergunta que não está nessa frase? E aí, se não é primária, qual é a mais comum? Secundária. É secundária, qual é a secundária? Carcinoma hepatocelular secundário. Não. Primária porque surge de células hepáticas. Se não é, oi? Não, cirrose não é câncer. Tem que ser maligno. Tem que ser maligno. Carcinoma intracelular. Carcinoma. Pode ser carcinoma ou não. Eu nem sabia que fígado tinha. A neoplasia maligna mais comum é hepática e a metastática. Muito mais comum. Se eu tirar o nomezinho, você erra, tá vendo? Porque você não prestou atenção na minha pergunta. Não sei mesmo. É esse daí, só que metastático. Tá vendo? A pessoa que ser ruim. Então a principal neoplasia maligna primária, ou seja, que surge do fígado, é o carcinoma de células hepáticas, é hepatocarcinoma, tá? Mas de longe é muito mais comum metástase hepática. Até porque pulmão, não, esse mesmo câncer não, os adenocarcinoma de mama, pulmonar, de intestino, de próstata, seja de onde for. Mas o adenocarcinoma não é. Ah, não. A adenocarcinoma pode ser de todo canto, desde que seja de glândula. Entendeu? Então, de longe, a metástase é muito mais comum do que um carcinoma hepatocelular. Então, se eu mudar botar só essa pegadinha aí, vocês agora não adianta botar que vocês já souberam. Ele é associado principalmente ao alcoolismo crônico, infecção viral e alguns contaminantes alimentares, né? A gente vê que alguns subprodutos do metabolismo de alguns tipos de fungos, eles predispõem a lesão em reação com o núcleo. Os hepatócitos também podem predispor ao carcinoma hepatocelular. Macroscopicamente, pode se apresentar como uma massa unifocal, difusa ou multifocal. Tá? Qual é a apresentação mais comum? Geralmente você tem uma massa dominante e algumas lesões satélites. Isso diferencia muito bem das lesões metastáticas, radiologicamente falando. Quando você tem uma metástase para fígado, geralmente você tem múltiplos nódulos, geralmente com tamanhos semelhantes e difusos em todo o parênquima hepático. Né? Apesar da apresentação do hepatocarcinoma também poder ser difusa, ela não é tão comum como uma massa única, unifocal, com lesões associadas. Variam de carcinomas bem diferenciados até carcinomas anaplásicos, ou seja, pode ter lesões bem diferenciadas, com hepatócitos praticamente iguais aos hepatócitos normais, só que com arranjo arquitetural diferente, ou células que você não sabe nem para onde vai, porque não guarda nenhuma diferença com a célula inicial do hepatocarcinoma. Sintomas do abdominal: fadiga, mal-estar, perda de peso, sensação de massa abdominal. A alfa-fetoproteína pode estar aumentada em 50% a 75% dos pacientes. A morte: como é que se morre? Morre por caquexia anaplásica. Dependendo da extensão da lesão, você pode ter sangramento gastrointestinal por varizes esofágianas. As varizes esofágianas, principalmente se você tiver um trombo neoplásico ou compressão do sistema porta, e os sangramentos gastrointestinais também podem estar associados com o déficit ou lesão de diminuição da produção de fatores de coagulação, quando você tem comprometimento maciço hepático. Insuficiência hepática como hepática, ou mais raramente até mesmo por uma ruptura do tumor com hemorragia fatal. Caquexia é um quadro associado às neoplasias malignas, geralmente avançadas, onde essas neoplasias malignas são responsáveis por produzir substâncias
que vão aumentar o metabolismo basal, muitas vezes gerando consumo de massa muscular e de tecido adiposo. Né? Aquele quadro onde o paciente, num grau portador de neoplasia maligna, evolui com aquele emagrecimento acentuado, com aqueles arcos costais proeminentes e perda de massa muscular e carência proteico-calórica de forma geral. Tratamento: cirurgia, quando você tem uma lesão que é localizada em daqueles segmentos cirúrgicos, quando você pode fazer só a retirada da lesão, né, quando a lesão está inicial localizada, ou você pode fazer a chamada quimioembolização. Como é que eu faço uma quimioembolização hepática? Cadê? Eu ouvi sua voz ainda. Diga pra gente aí como é que você faz uma quimioembolização hepática. Como é que você faz um cateterismo cardíaco? Oi? Opa, olha aí. Como é que você faz uma quimioembolização hepática? Você vai do mesmo jeito, com o cateterzinho ali na femoral, você vai chegar nos vasos hepáticos. Você lembra que a gente falou que tem aquele segmento cirúrgico, onde cada segmento hepático tem um vaso arterial, um vaso venoso e um ducto biliar que vai alimentar aquela região. Então, se a lesão ela for muito grande, irressecável, ou tiver um segmento sem acesso cirúrgico, o que é que você pode fazer? Você vai pegar, fazer o cateterismo desse vaso, você vai levar um quimioterápico que diminua o volume tumoral, destrua essas células. Às vezes você pode ser um tratamento paliativo para você diminuir o volume tumoral, ou às vezes você pode ser um tratamento coadjuvante, né, uma quimioterapia neoadjuvante. O que é que significa uma quimioterapia neoadjuvante? É quando você vai diminuir o volume tumoral para você depois programar a sua cirurgia, né? E aí você, junto com o quimioterápico, você infiltra um veículo oleoso que vai, entre aspas, embolizar, né? Não, literalmente, vai embolizar aquele vaso e vai ficar liberando aquele quimioterápico para aquela área específica daquele vaso. Tá? Eu tive a oportunidade de, uma vez, acompanhar no meu internato um procedimento desse aí. Peças, provavelmente, né? Provavelmente não, com toda certeza, peças necroscópicas, né? Você olha o tamanho aí de uma lesão. Então, diferente da lesão metastática, ela pode ser multifocal, mas aí, se você observa que esse aspecto não é difuso, não pegou a maior parte aqui do lobo direito do fígado, mas aqui no lobo esquerdo você tem ainda algumas lesões satélites, mas ele está parcialmente preservado. Então, isso aqui seria uma massa principal onde você tem lesões satélites. Esse aspecto aqui é mais incomum, ele é mais comum geralmente nas lesões metastáticas, quando você tem um infiltrado difuso com nódulos que tem um tamanho mais ou menos aproximado. Se você olhar aqui, você tem até um nódulo que parece ser dominante, mas a maior parte deles tem um tamanho mais ou menos aproximado. Aqui é outro aspecto. Desse caso aqui, provavelmente está associado a uma colangite esclerosante avançada. Você pode notar que o fígado ele é todo fibrosado, né, nas vias biliares intrahepáticas com fibrose. Aqui você vê outro aspecto, onde você tem o hepatocarcinoma consumindo praticamente a metade, né, desse lobo esquerdo até o meio. Você tem alguns nódulos satélites aqui, ainda que preservado aqui no lobo direito, mas aqui a imagem principal é para você ver um trombo que se formou aqui na veia porta. Você pode notar que isso aqui é a veia porta, está aqui um trombão dentro dela, aí com as suas devidas consequências, né? A apresentação dele bem diferenciado pode simular muito o aspecto do parênquima hepático normal, só que aí você vai identificar que você não tem aquela formação, aquele aspecto lobular habitual, né? Você tem grandes aglomerados de células
como aquele que a gente viu anteriormente. Aqui um aspecto mais indiferenciado do que aquele inicialmente. Você vê hepatócitos com grandes nucleus aqui, inclusive com esses arranjos angulados, né? Aspecto bem infiltrativo. O colangiocarcinoma é uma neoplasia maligna hepática mais rara, que é originada da árvore biliar, né? Ingresto hepático. Como causa, a gente tem a colangite esclerosante, doenças fibropolicísticas, e antigamente se usava esse contraste aí chamado toratraste, que também era bem responsável por esse tipo de lesão. O colangiocarcinoma que atinge as vias biliares principais tem um nome específico, como é o nome dele? Como é o nome dele? Do colangiocarcinoma que atinge as vias biliares ali principais, o hilo hepático. Um aluno, eu falei para vocês da primeira turma, eu falei para você, não lembro, acho que foi qual turma. Um dos alunos das primeiras turmas aqui da FIC, eu acho que da terceira turma, foi meu aluno. Ele, depois de formado, menos de um ano depois de formado, ele desenvolveu um carcinoma de vias biliares, ali o carcinoma do hilo hepático, chamado tumor de Klatsky. Um colangiocarcinoma de vias biliares, e morreu com 3 meses depois. É muito raro, é muito rápido, o prognóstico é muito ruim, né? Que nem aquele do pâncreas, né? São também de vias biliares, né? Então, assim, essa lesão ela tem um prognóstico muito ruim, né? Um faleceu com uma tristeza muito grande e tal, não sei o quê. Mas, assim, quando você tem um diagnóstico desse tumor de Klatsky, aí é muito difícil, seja em qualquer fase, como também os carcinomas concretos. Sintomatologia, doença obstrutiva das vias biliares, prognóstico ruim, 25% só, ou seja, 1 a 4 sobrevive a 1 ano, 13% sobrevive até 2 anos. A média de vida é de 6 meses apenas após a doença. Tá? O aspecto difuso do colangiocarcinoma, o aspecto histológico, né? Diferente daquele lá onde você vê o hepatócito bem definido, aqui você vê essa estrutura aqui de ductos, né, biliares infiltrativos, mal formados, né? Você identifica bem que são ductos biliares, e aí esse aspecto também de, como é que chama aqui, na desmoplasia neoplásica, que é a fibrose gerada pelas substâncias secretadas pela neoplasia maligna. Aqui você tem um aspecto até menos diferenciado, que aquilo você praticamente nem consegue identificar a estrutura ductal, né? Tumores metastáticos, principalmente mama, pulmão e colo, se apresentam como lesões múltiplas disseminadas, como a gente já falou. Quando há necrose da região central dessas lesões, elas podem dar um aspecto deprimido no centro, formando uma lesão delicada. Pode haver icterícia e alteração, devido a alterações nas enzimas hepáticas. É só por hoje. Gente, à tarde eu vou tentar fazer esse ultrassom aqui da minha panturrilha, tá? Então é bem provável, né, que a gente não tenha. Ainda está doendo, você, né? Você brinca com sal. Ainda está doendo, você. Mas tá. Mas pra hoje piorou um pouquinho. Desde semana passada você reclamou disso. Eu esperava que no final de semana, sábado e domingo, melhorasse. 3, 4 dias, depois uma dor muscular, uma coisa desse tipo. Ok? Chamado agora ou na próxima? Vamos fazer a chamarinha, né? Prestigiar a turma que ficou até o final aí. Vou colocar aqui minhas.
Hoje é dia 18, é? Amanda Braga. Amanda Onofre. Ana Beatriz. Andressa. Ana Luísa. Bruno. Carla Caroline Monteiro Rodrigues Araújo. Cecília. Clara Ketlin. Crisley. Diego. Eduardo. Elber. Emanuel Patrick. Eric Daniel Choques. Fernanda das Chagas. Flávio. Presente, professor. Gabriela. Gabriela Luxemberg. Everton. Isabela. Ivo. João Pedro. João Vitor. Joyce. Jussara. Jussara tá aí. Lara. Luana. Mariana. Mariana Gabriele. Mariana Quevedo. Marina. Marielza. Paula Beatriz. Ricardo. Samela. Tamires. Tarcísio. Marciane. Mateu. Vanessa. Vinícius. Não deixa de ver essa perna não. Vai querer mais, sabe? Pegar lá? Você tá perto do mim? Não, mas ontem ainda vai ter outras atividades, viu? O semestre. Tchau, professor. Mas é melhor como você Amanda, observa a aula. É incomodando esse negócio aí, eu quero cortar. Deixa eu bater, Começou a terça-feira, quarta-feira passada, ou antes. Aí começou aquela cozinha cansada, cansada. Mas não fez impactamento. Entendeu? Não fez, não ficou angustiado nenhum. Aí a dor melhorou.
piorava. No sábado eu pensei que ia passar. Aí a menina voltou, na segunda piorou, na terceira piorou. E no sábado, E do outro lado, você vai ficar aqui. Eu vou lá pra frente. A gente pensou que isso era pior, que o show aqui ela foi atrás, era um cisto. Ela disse, se outro lado, é real. real é o cisto de peito. É o cisto que fica na face Aí formou aqui, ó. Não aqui mais embaixo. Aí o cisto de peito é específico da região posterior do peito. Isso, cisto de peito aqui. Aí ela fez ultrassom, aí o cisto estava desfazendo. Um cheiro! O meu documento é alguma coisa, sei lá, uma coisa sem suportar, depois não é o clássico. Não, Deus me livre. Não, hoje eu vou tirar a dúvida, porque eu não aguento mais não. Você vai fazer legal, professor? Não, eu mandei uma mensagem pro Eudes, pra ver se eu faço com ele, mas se ele não responder, eu vou fazer com qualquer um. Tem o Cisenildo também, lá que eu conheço lá do Alfaia. O Eudes é muito bom, né? Mas se não for com ele, eu vou fazer com qualquer um, mas eu não vou fazer do jeito. Não vou passar nada, pode ver. Não tem OBS? Não pode pegar. Pode, tá? Pode pra caralho. Meu carro tá imundo. E. Vai pegar muito. Não. E é doido, gente. Você comprou uma playlist inteira de música. Chegava junto. Quando a gente tava chegando, aí parecia que a gente tava voltando. A gente demorou uma hora quase pra ir. Não, mas eu não sabia que era 300 km por hora, né? Eu acho que eu vou estar perto da área. Porque lá no dia 2 Vai fazer anamnese? Não, a gente vai fazer. A gente não tem, a gente vai estar na viagem, não. Atendimento mesmo, deixa eu ver. Em dúvida, tô voltando. Sim, eu de piroca na pele. Tomando gasolina. Nossa, teve um garotinho que bateu. A gente tava atendendo, né? Aí teve um garotinho que chegou lá e bateu assim na porta do nada. Já tinha atendido ele. Aí a gente tava esperando chegar ele. Uma cara de homem, Ele né? bateu 6 anos. Aí ele bateu assim, ó. Na porta, abriu ele. Tô com dor de cabeça. Eu fiquei tranquilo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Espera a tua vez. Eu falei, Senão tá com a aí eu falando, né? Era 40. É pra interna? Aí fudeu. Aí é foda. Eu tenho cara de médico. Então. Aí lascou. Eu tô perguntando pra mim, menino. Não sei, eu sou médica, não. Não, chegou lá, ele, tô com dor de cabeça. E eu, mãe, eu passei ele também. Ou seja, a gente atendendo a mulher lá, aí ela do nada, doutora, você não vai pedir pra colocar lençol na nossa cama, não? Ela já pediu pra vocês verem um monte de vez, já que a senhora é doutora, eu. Aí depois ela começou, doutora, tem 3 dias que não troca a outra. Pois é, desde o dia que eu cheguei no trocar isso aqui, não sei o que, eu
dele. Mas assim, eu fico com medo, né? Tudo normal. Ah, sério, doutora, que bom, nossa. Ela chamou ele de Você paciente descobrindo que tá com um problema renal. PCR positivo na Ai, eu só faço olhar as coisas de referência. Nossa, O povo da minha família só anda mandando exame pra mim, eu tá tudo normal, eu olhando os valores de referência. tá ótimo. Certo, gente. Aí eu lá, o cara falou que era diabético, eu, nossa, tá tudo errado aqui, é assim, que bom, né? Que era diabético. Entendi agora. Ele tá alterado, né? Porque ele é diabético. Deve ser só isso. Ai, entendi. Faz sentido. Ai. Posso ir no almoço? No almoço? Ah, tem que ser amarelo. Não. Os pais agora. Mas ele não vai direto? Amiga, eu vou pra casa com minha mãe, não. Por isso que eu vou pra casa. Tá queimando já. Você viu? Um pouquinho? Agora que eu tô comendo coisa de morango e tá queimando, tá? Amiga do céu, tem 2 semanas fazendo esse trem. E aqui uns poucos pra queimar. Tá pegando fumar muito também. Tá lá rápido. Meu até hoje não queimou. E é meu último. O quê? E é meu último.